Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para meditar um pouco na Escritura Sagrada, para aprendermos um pouco nessa feita a respeito do jejum. Minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Disse o nosso irmão Paulo, né? Nós sabemos que eles estavam de viagem num navio. Sabemos que pela leitura bíblica, Paulo já tinha pedido a eles que não fossem adiante, mas o que comandava a embarcação resolveu ir adiante e quase houve esse naufrágio aqui, né? No qual 276 vidas quase foram perdidas devido a não terem ouvido a Paulo, que havia pedido para eles ficar com a embarcação no porto onde eles estavam, porque a situação já era crítica, já vinha dias assim. Então Paulo, segundo o que nos mostra a Escritura aqui, mais uns homens, eles estavam jejuando, né, para que Deus viesse entrar com providência e eles viessem sair bem daquela situação que eles estavam, vendo que era uma situação muito crítica, né. Eles viam que a embarcação ia a pique, por muitas vezes, né, viram que realmente parece que o navio iria se quebrar, né? Então, acerca dessa causa, Paulo orou a Deus, e Deus tinha falado com Paulo já que nenhum dos que estavam ali iriam perecer. Deus determinou coisas para que isso acontecesse, tanto é que Paulo disse a eles: vocês não lancem os botes na água, não saiam do navio, porque Deus havia já conversado com ele, enviado anjo até ele, conversado com ele que estavam todos debaixo da proteção de Deus, desde que cumprissem com aquilo que Deus determinou. Então, por várias vezes, tiveram muitos medos da embarcação se bater contra as pedras, da embarcação bater em algo porque estavam perdidos à noite. Lendo todo o texto ali, vocês vão entender melhor. Mas o que me desperta mais aqui é esta questão do jejum, né? Que nos diz o relato ali que eles jejuaram, e não jejuaram poucos dias, 14 dias de jejum é tempo, né? E daí depois Paulo, vendo que eles precisavam se revigorar, ter força, porque segundo o que diz ali mesmo a Escritura, uns foram soltos para chegar a nado até a ilha, né? Outros foram se agarrando em pedaços de madeira, alguma coisa que tivesse no navio, e demandava que eles fizessem um grande esforço ali para sair daquela situação. Então, ali diz-nos a Escritura que Paulo então ordenou que fosse entregue o jejum daqueles que estavam jejuando com ele, deu pão a eles e disse para eles não temer, porque nenhum fio de cabelo da cabeça deles iria se perder.
E Deus cumpriu isso na própria vida de Paulo, né? Porque nós lemos ali que os bárbaros estavam na ilha ajudaram eles, fizeram uma fogueira e os homens que já estavam ali aguardando os outros, eles saíam para colher lenha, para lançar o fogo, para manter eles esquentados, né? Manter eles e os que vinham chegando também. E daí aquela cobra extremamente venenosa que estava ali misturada nas madeiras, picou a Paulo e eles estavam esperando a qualquer momento e ainda disseram, esse aí realmente tem alguma culpa porque ele se escapou do naufrágio, agora vem morrer aqui. Só que eles observaram que Paulo não morria, e Paulo não morria. Por quê? Porque havia se sacrificado o jejum na oração diante de Deus, e Deus estava provendo para ele um grande livramento. Então, eu quero falar um pouco a respeito do poder do jejum, né? Nós lemos nas Escrituras Sagradas que Daniel ele jejuou. Como era feito esse jejum prolongado de Daniel? Esse jejum mais prolongado, porque nós sabemos que o corpo ele resiste até um tempo um jejum seco, em torno de 10 horas, aí 8 a 10 horas o jejum seco. O que nós chamamos de jejum seco? É aquele que nós começamos o jejum, né? Jantamos ali 11h30, meia-noite, até meia-noite, jantamos, dobramos nosso joelho na presença de Deus e nos oferecemos a Deus em sacrifício a partir daquela hora até tal hora do outro dia. Até umas 10 horas por aí a gente pode fazer, sem causar dano nenhum para a nossa saúde, um jejum seco, que nós chamamos, que daí seria o jejum que nós não beberíamos nada de líquido e não comeríamos nada também. Mas nós sabemos que o jejum de Daniel, que ele fizera o jejum para Deus dar livramento, de 21 dias de jejum feito por Daniel. O de 21 dias, o relato da Bíblia é que ele não queria manjar os manjares do rei porque era oferecido a ídolos. Eles faziam o sacrifício do animal, ofereciam o animal a ídolos e comiam aquela carne ali. Para eles, ok, era normal, mas para Daniel, que conhecia os mandamentos de Deus, ele não queria. Então, acerca disso, o que Daniel fez? Falou àqueles que vinham trazer alimentação para ele e outros colegas deles que não iriam tocar nos manjares. E pediram para ele, para o chefe da guarda, que levassem para ele o que? Frutas, né? Verduras só. E aconteceu que até o próprio rei observara que no fim do jejum de 21 dias deles, o semblante deles era mais bonito do que aqueles que tinham comido daqueles manjares, né? E eles estavam dentro do propósito de Deus, né? E não fazer aquilo que estava desagradando a Deus. Então, falando de jejum, a Bíblia fala de jejum em várias partes, né? Os 3 dias de jejum ali onde Deus iria destruir a cidade de Nínive, porque eles pecavam tanto que diz a Bíblia que o cheiro do pecado subiu até as narinas de Deus, né? Enfim, era um povo cruel, ruim, matavam os profetas, né? Penduravam em praça pública e pecavam muito mesmo. Então, vocês conhecem a história do profeta Jonas toda, nós não precisamos contar a história aqui.
Só que diz que o rei, né, e toda aquela cidade se vestiu de saco, se colocaram em jejum na presença de Deus, porque o profeta foi lá e disse que Deus ia destruir com tudo, né? Depois de passar pelaquela prova toda que ele passou. E tem também outro relato bíblico ali, que é quando Moisés ele subiu ao monte para orar na presença de Deus. Ele jejuou também, Moisés, né? Só que o jejum de Moisés foi um jejum sobrenatural. Por que eu digo isso? Porque diz que ele não tomou água nem comeu nada pelos 40 dias, com o propósito de Deus direcionar o povo de Israel como que o povo deveria andar e proceder. E diz-nos a Bíblia Sagrada que o rosto de Moisés brilhava a ponto do povo não poder olhar para o rosto dele. Ele tinha que, quando ia ter com o povo, tapava a sua face. Depois, quando ele ia diante de Deus para falar alguma coisa do povo para Deus, ele tirava, não é? A cobertura, o pano, aquilo que tapava a sua face para falar com Deus. Tamanha foi a glória de Deus quando Deus determinou os 10 mandamentos por intermédio do profeta, esse homem de Deus chamado Moisés. 40 dias de jejum seco, algo que um homem, né, natural não poderia aguentar. Então tinha muito de Deus envolvido ali, a ponto dele aguentar aquilo ali, e a ponto dele estar tão preparado no Espírito que Deus falou com ele. Deus falou com ele. Deus deixou com que ele visse a Deus. Mas tinha um grau de santificação ali muito elevado. Então, teve os 40 dias também, né, do jejum de Elias.